Hoje nós vamos estudar algumas aplicações da lei de Faraday. Bom, a lei de Faraday é aquela que diz que a variação do fluxo do campo magnético induz uma força eletromotriz seguindo essa expressão aqui, né? Ok. Agora a questão é assim, como é que pode variar esse fluxo? Ele pode variar esse fluxo essencialmente de três maneiras diferentes. A primeira maneira é variando a primeira delas é variando o fluxo, né, no tempo, devido a um campo magnético que depende do tempo, mas o circuito mantém estável. A outra é o circuito se move num campo, tá? E isso induz uma variação do fluxo, ou eu tenho uma combinação das duas coisas. Então, essencialmente, são as três maneiras diferentes que eu posso ter para variar o fluxo. A primeira delas é a seguinte. Então, eu tenho, como eu tenho que epsilon é integral ao longo do circuito de EDL, usando a lei de Faraday, isso dá menos a derivada total no tempo de B de t por S de t, e eu posso ter aqui o circuito variando, B variando, e aí eu tenho o seguinte, como usando aqui o teorema de Stokes, tá? Essa parte aqui é basicamente Stokes. Então Stokes ele diz que a integral de dl é a mesma coisa que a integral de superfície de rotacional de E em ds. Então, usando Stokes aqui, eu chego nessa conclusão, tá? Que o rotacional de E menos D de T, S de T. No caso em que S é constante, o rotacional de E, ds, vai ser menos D de T de B de T ds, e aí essa derivada aqui é simplesmente uma derivada explícita em função do tempo do meu circuito, do meu campo B. Bom, então a gente vai fazer um exemplo aqui logo na sequência. Eu tenho um campo que varia no tempo e eu tenho uma espira e eu vou calcular a força eletromotriz nesse caso. Bom, a gente vai aplicar agora a lei de Faraday por um problema bastante simples. É uma espira circular de raio A, que ela é atravessada por um campo, que é dado por B0 e na BT a Z. É um exemplo meio teórico, mas é bastante simples e é interessante porque ele nos ajuda a entender a lei num contexto bastante básico, né? Bom, beleza. Então, o que vai acontecer? Para aplicar a lei de Faraday, né, primeiro eu tenho que calcular o fluxo. O fluxo, nesse caso, é muito simples, porque o meu ds aqui está exatamente na direção... meu campo é constante nessa direção, não varia, não depende de R, θ, ele só depende não depende de Z, ele aponta na direção a Z, é um campo constante. Então, essa integral aqui vai ser simplesmente π ao quadrado, e o B e o ds são lineares, né, colineares, então B e ds aponta também na direção a Z, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Que é simplesmente isso é a área vezes o campo, isso dá o meu B0 e na BT. Bom, o que vai ser induzido? A força eletromotriz, né? Ela vai ser menos d psi dt. Isso vai ser igual, então, a menos π a ao quadrado B0 e BT. Tá certo? E com isso a gente encerra esse cálculo aqui. Bastante simples, tá? No final das contas, mas ilustra uma aplicação relativamente trivial da lei de Faraday.